Olá, seja bem-vindo à aula da Artistic Dance Online. Bom, há um tempo atrás eu fiz a metodologia de alguns movimentos, né, na Artistic Dance Brasil, que são movimentos abertos, movimentos fechados, movimentos secos, movimentos mistos, movimentos padronizados, movimentos crus, movimentos desordenados, movimentos estéticos, movimentos criados e movimentos contidos. Cada uma das filmagens possuem exemplificações, né? Então eu fiz lá a montagem do método e fiz a colocação dos movimentos e a exemplificação prática das movimentações, de como são as colocações das movimentações, para se ter uma facilidade de criação dentro da Artistic Dance, embasado em movimentos, ok? Aqui a gente pode colocar e incluir outras aulas que já foram passadas da Artistic Dance. Então, eu recomendo que assistam a todas as outras aulas também, certo? Mas aqui nós vamos fazer apenas com base em nos movimentos e voltado à metodologia, né? Voltado aos movimentos em si e voltado às vertentes modalidades da Artistic Dance e fechando na Artistic Dance. Nesse primeiro momento, nós trabalharemos os movimentos abertos e os movimentos fechados. No segundo momento, nós trabalharemos os movimentos secos e os movimentos mistos. No terceiro momento, trabalharemos os movimentos padronizados e crus. No quarto momento, os movimentos desordenados e os movimentos estéticos. E no quinto momento, os movimentos criados e os movimentos contidos. Isso tudo junto, tá? Esses movimentos nós vamos fazer unidos, tá bom? Então, nós vamos fazer um pouquinho de cada de movimentos abertos e movimentos fechados, a fim de ter um treinamento dentro das vertentes modalidades da Artistic Dance e vamos fechar a Artistic Dance. Então, nós vamos fazer os subestilos, os estilos, as vertentes e assim nós vamos fechar na Artistic Dance, tá bom? Montando uma plataforma de montagem, montando uma possibilidade de montagem da nossa criação de dança. Então, aqui eu vou deixar aqui uma exemplificação. Então, eu vou começar simples dessa forma e depois nós vamos fazendo as aplicações de acordo com as aulas. Então, eu vou fazer neste momento aqui, eu vou fazer isso aqui em forma de aula normal, tá bom? Em forma de aula normal. No primeiro momento, no nosso primeiro momento. Na aula de hoje, nós vamos então abrir com os movimentos abertos e os movimentos fechados, que são as duas primeiras colocações no nosso método de base da Artistic Dance Brasil, tá? Começaremos com subestilos em que estão presentes no estilo expressive da moderna Artistic Dance, The Artistic Dance, ok? Então, nós começaremos com os subestilos emocional e com os subestilo sensual, com os movimentos abertos e movimentos fechados. Depois, nós iremos para o estilo expressivo em si, misturando os subestilos. Depois, nós realizaremos nos estilos criativa, ritual, de tribal Artistic Dance, fechando a tribal Artistic Dance. Depois, nós realizaremos os estilos expressive, estética e
e Complex, de Modern Artistic Dance, fechando a Modern Artistic Dance. Depois nós vamos para Livre e Pura, fechando a Free Artistic Dance. E depois nós vamos fazer a mistura disso, fechando Tribal Artistic Dance, Modern Artistic Dance, Free Artistic Dance, fechando a Artistic Dance, ok? Verificarei a possibilidade de fazer tudo isto num combinado um pouquinho mais sucinto na nossa aula, para que ela não fique totalmente extensa. Há necessidade de uma explicação breve entre uma possibilidade de movimento e outra, porque existem considerações dentro de cada subestilo, dentro de cada estilo, dentro de cada vertente, assim como dentro da Artistic Dance. Então, o intuito desta aula e das próximas, que serão 5 aulas ao todo, será isto. Porém, vou verificar se nós conseguimos fazer tudo isso em uma aula só, né? Porque é bastante assunto e há necessidade de exemplificação e de explicação, tá? De contextualização. Então, nós entendemos por movimentos abertos aquilo que já foi explicado no método, certo? Postura alta e aberta, afastamento das extremidades. No primeiro momento, nós temos explicação movimentar acerca disto. Mas nós também temos outras possibilidades de existências de movimentos abertos, que são movimentos abertos a improviso, certo? Mas nós temos movimentos que são abertos. Nós temos padronizações de outras danças, outras movimentações que são abertas e são padronizadas, que entrarão no estilo estética e talvez no estilo complex. Movimentações que são abertas, que são de outras possibilidades, não de dança apenas, mas sim de considerações místicas, ou de considerações religiosas, ou de considerações de práticas milenares, como por exemplo no Tai Chi Chuan, no Kung Fu, um determinado movimento específico, certo? Movimentos abertos que estão ali engajados. Movimentos livres. Então, como fazer movimentos livres? Você já tem tudo isso, né? De gama. Então, nós, na Artistic Dance, nas vertentes e modalidades da Artistic Dance, somos convidados a pensar e repensar e explorar movimentações o tempo todo, a pensar em termos de movimentos na prática e fora da prática. Então, quanto mais eu penso, quanto mais eu reflito a movimentação que eu estou realizando, mais criatividade eu consigo estimular, mais a minha inteligência múltipla, através do que é citado pelos estudos de Howard Gardner, as inteligências múltiplas, conforme eu já falei muitas vezes, elas são estimuladas o tempo todo. Então, essa nossa prática reforça muito a nossa consideração cognitiva, em vários sentidos, e não só cognitivo, né? Então, e também faremos a mesma coisa com relação aos movimentos fechados. Isso na primeira aula de hoje, movimentos abertos e movimentos fechados, tá certo? E este vídeo ele será produzido aos poucos. Havia dito nas páginas e nas plataformas de comunicação da Artistic Dance Online de que nós teríamos mais aulas durante o mês, ou seja, eu ia aumentar para mais uma aula durante o mês, sendo 2 aulas de Artistic Dance
no mês, porém vai depender a possibilidade de minha produção de vídeo, de elaboração e de estudo para realizar essa possibilidade aqui. Então, pode ser que demore um pouco mais, tá certo? A aula de hoje, ela vai ser um pouquinho mais extensa, porém, acredito que seja melhor que eu deixe esta filmagem aqui exemplificada, separada, apenas nesse critério, né? Vamos deixar dessa forma. Então, deixo esta exemplificação, certo? Esta explicação sobre o que serão estas próximas aulas, para que vocês possam compreender mais ou menos como que funcionará. E nas outras aulas eu já venho de uma maneira mais direta, assim as nossas aulas não ficam tão longas, né? O que acredito eu que cause um certo cansaço ficar ali o tempo todo. Não depois dessa pandemia em que lives duram 1 hora, 2 horas e por aí vai, né? Depois desta pandemia, eu pude repensar sobre os meus conceitos de aulas online, porém, ao que eu acredito, ao que eu sinto, ao que eu percebo, acredito que seja melhor que deixemos as aulas assim, de modo sucinto, com durabilidade menor. Acredito que seja mais viável, mais produtivo, sim, e tenha menos encher de linguiça, se assim eu posso falar. Não generalizando, mas no meu caso aqui, para mim, é assim. Porém, existem muitas coisas que podem ser ditas, que nem movimentos fechados entra na mesma consideração dos movimentos abertos, só que fechados, que é a união da movimentação, né? Da união das extremidades, me levando a fechar o meu corpo. Então, é onde eu vou fazer uma consideração de unir extremidades, né? Trazer a extremidade para o ponto medial, para o eixo, ou sendo movimentos fechados, podendo ser fora de eixo também na mesma consideração. Movimentos secos e mistos serão explicados no seu próprio vídeo. Então, eu vou fazer ainda um outro vídeo aberto, movimento fechado, explicando isto, certo? E este vídeo aqui fica só com uma explicação do que serão feitas as próximas aulas. Eu acredito que seja o melhor, porque nosso vídeo já está durando 13 minutos. E cada possibilidade do que eu for fazer, eu preciso explicar, né? Porque existem outras considerações que se mesclam. O fator interdisciplinar com as outras aulas aqui, é muito importante. Porém, eu devo também entender que há uma necessidade da existência da execução do método puro em si, onde o que me dá uma sugestão de entendimento sobre a consideração de fazer outras aulas falando a respeito. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho de uma ideia mais sucinta com relação a isso. Então, a aula de hoje fica voltada para o entendimento sobre as novas propostas de ensino dos próximos vídeos, voltadas à metodologia de base da Artistic Dance Brasil. Tudo bem? Reflito aqui se há necessidade de falar mais alguma importância relativa a isto. Devo adiantar que, assim como eu já disse nas outras aulas, né, nós temos os níveis de movimentos, nós temos as capacidades, as considerações de Laban, e nós temos as outras possibilidades de linguagem corporal, nós temos as outras possibilidades de movimentos sendo no estilo criativa, no estilo moderno, um estilo específico, certo?
onde eu entro mais com a educação física, mais com movimentos voltados à própria educação física, certo? A sua amplitude de capacidades da educação física. Mas até lá, quando eu for produzir o vídeo dos movimentos abertos e fechados nas 3 vertentes e fechando a Artistic Dance, eu devo refletir se eu incluo as outras possibilidades de aulas ou se nós vamos fazendo uma possibilidade mesclada. Ainda vou refletir sobre as considerações que nós temos é que realmente a consideração de aula, uma certa duração, respeitando uma certa duração, para mim, ela é importante nesse critério de cansaço mental, nesse critério de muitas probabilidades de aulas, de muitas probabilidades de contextos, então eu levo isso um pouco a sério. Raramente vocês vão ver aulas aqui da Artistic Dance passando 30 minutos. Raramente. Já por várias considerações. Uma delas que demora muito para baixar o vídeo, é desconfortável. As coisas que eu tenho, os materiais que eu trabalho para fazer as montagens e os envios dos vídeos para realizar o meu trabalho são bem específicos, são bem simples. Só um momento. São bem específicos, então trabalho com pouca coisa para atingir o meu objetivo, e quanto mais rápido e enviado e concluído, e quanto mais sucinto, quanto mais diretivo o trabalho, melhor. As outras considerações muito importantes também seria, por exemplo, os movimentos mistos. Os movimentos mistos, às vezes, eles podem se confundir, né? Mas, na verdade, eu devo fazer essa movimentação, essa mistura de mistos com relação ao método de base, certo? Os movimentos do método de base. Então, o que seriam esses movimentos mistos? Movimentos abertos e fechados, movimentos secos, abertos e fechados e crus, movimentos estéticos, criados e contidos, tudo no mesmo movimento, certo? E não exatamente com relação ao que já foi estudado, não exatamente com relação ao que já foi colocado como possibilidade de execução de movimentos e de outras considerações. Deixa eu ver se eu penso mais alguma coisa com relação a isto. A princípio é somente isto. Então, até começo de outubro, eu devo enviar a proposta. Eu acredito que essa semana já venho com as produções das pequenas montagens de entendimentos nas 3 vertentes, fechando a Artistic Dance. Tudo bem? Portanto, por hoje fica só a explicação da primeira aula e da segunda, mais ou menos, né, por cima. E pode ser que eu venha explicar novamente nos próprios vídeos, a fim de se ter uma compreensão bacana, uma ressintetização da própria aula, uma sintetização, né, da própria aula, a fim de ela não ficar esparsa. Tudo bem? Portanto, se você tiver dúvida, sugestão, crítica,
elogio, reclamação, não precisa falar com a Barata Milton, você pode falar diretamente comigo no e-mail prof.loretamarjorie@gmail.com. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.